Fala pessoal, professor Rafael aqui. Vamos falar um pouquinho de cada um no seu quadrado, dos quadriláteros. Os quadriláteros são polígonos formados por quatro lados. Os principais representantes estão aqui no quadro. Começamos aqui pelo paralelogramo. Paralelograma, para a gente classificá-los, são quadriláteros cujos lados paralelos, que são esses aqui, têm a mesma medida. Então esses são paralelos um ao outro, têm a mesma medida, e esse é paralelo um ao outro e entre si tem a mesma medida. Essa é a definição de paralelogramo. Se eu traço para mim uma diagonal que vai de um vértice a outro, o máximo que eu consigo traçar sempre serão duas diagonais. No caso do paralelogramo, se encontram aqui no meio, dividindo o caminho pela metade. Mesma coisa para o outro lado. Divide o caminho aqui pela metade. Se eu parto para o próximo, que é o losango é um tipo de paralelogramo, porque seus lados aqui paralelos são iguais, seus lados paralelos também são iguais, mas no caso de um losango, todos os lados têm a mesma medida. Ele é um caso especial de um paralelogramo. O losango tem um ângulos aqui opostos da mesma medida, parecido também com o paralelogramo. Aqui tem a mesma medida que esse oposto aqui. E esse aqui tem a mesma medida que o próximo. A soma de todos os ângulos de um quadrilátero sempre será 360 graus. Sabe por quê? Porque eu consigo formar aqui dois triângulos se eu dividir ao meio. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, já que eu tenho dois, vão ser 360. E por outros motivos também, se quiser provar. No caso aqui do losango, aqui também os opostos têm a mesma medida. Então, os azuis, mesma medida, e os ângulos internos de vermelho também, porém, entre si têm medidas diferentes. Diferente de um quadrado. Um quadrado tem medidas também iguais, ou seja, lados paralelos também da mesma medida. Esse lado é paralelo a esse e esse é paralelo a esse, todos têm a mesma medida. Posso falar que o quadrado, então, é um caso especial de um losango, o quadrado é um caso especial de um paralelogramo. A diferença de um quadrado para um losango é que o quadrado tem todos os ângulos iguais a 90 graus. Que é muito parecido também com o retângulo. O triângulo retângulo aqui, todos os ângulos são de 90 graus. Os seus lados paralelos também têm a mesma medida. Esse cara paralelo a esse tem a mesma medida. Esse cara paralelo a esse tem a mesma medida entre eles. Posso falar também que o retângulo é um caso especial de paralelogramo. Quando eu traço a diagonal aqui do losango, eu tenho duas. Uma pequena, diagonal menor, e uma maior, diagonal maior. Divide também ao meio cada medida. E faz, nesse caso em especial, 90 graus, perpendicular. Muito importante para frente aqui. Se eu traço no retângulo suas diagonais, traço aqui, também divide ao meio. Divide ao meio as diagonais. E se eu traço a do quadrado, também vai dividir ao meio, se eu dividir as duas aqui ao meio. Também todas ficam, só que aqui no caso de mesma medida, porque são todas iguais. A diagonal de um quadrado, às vezes a gente até gosta de fazer uma fórmula para ela. Se eu chamo essa medida aqui de lado, e aqui também de lado, ou de L, a diagonal, que seria isso tudo aqui, de azul, dá para sair ela através da relação de teorema de Pitágoras. Eu tenho um triângulo aqui, olha, hipotenusa é azul, um lado L, outro lado L, e pela relação de teorema de Pitágoras, fazendo uma continha, a gente vê que a diagonal de um quadrado pode ser expressa por L raiz de 2. Depende apenas do lado do quadrado. Só serve para quadrado para achar essa diagonal. Outro quadrilátero que a gente tem, que já é diferente desses aqui, desses representantes, são os trapézios. Os trapézios não têm lados paralelos de mesma medida. Esse lado aqui é até paralelo a esse, mas eles têm medidas diferentes. Esse lado nem é paralelo a esse. Aqui dessa mesma forma, esse lado é paralelo, mas com tamanhos diferentes, e esse aqui. Esse trapézio é o trapézio isósceles, porque essas duas medidas aqui são medidas iguais. Mas gosto de mexer também com o trapézio retângulo, em que a base maior e a base menor fazem 90 graus com um dos lados. Então tem essa medida aqui. Um conceito que existe no trapézio é o conceito de base média. É o que se encontra no meio do caminho. Esse tamanho de vermelho eu vou chamá-lo de base média. Ele encontra no meio do caminho da altura aqui. Então, a minha base média do trapézio isósceles, que tem esse tamanho aqui, base média, também se encontra no meio do caminho da altura. A altura aqui no caso, que não é essa reta, a altura a gente ainda tem que fazer, porque a altura é uma reta que faz 90 graus com a base. Para encontrar a base média, existe uma formulazinha também. Eu vou relacionar que é a média entre as bases. Eu tenho a base maior mais a base menor e divido ela por 2.